Sejam muito bem-vindos ao Deixa que eu explico. Neste vídeo vou abordar aquele que é um dos temas mais importantes da matemática do secundário, se não mesmo o tema mais importante. Não só estou certo que daqui a 10 anos os logaritmos vão continuar a ser objeto de avaliação regular nestes exames, como também, para mim, representam muito daquilo que a matemática significa. Dito isto, permitam-me apenas uma pequena introdução, porque eu acho que esta matéria assim o merece. Eu sou um completo apaixonado por matemática e o motivo é simples. Esta paixão eu trago ao longo dos anos porque está sempre certa. Não a paixão, a matemática. Está sempre certa. Nós podemos ir por certos caminhos, podemos desviar-nos de fórmulas que não gostamos, podemos descobrir fórmulas, nós vamos sempre chegar às mesmas conclusões, porque a matemática é isso, a matemática é racional, a matemática tem a lógica toda dentro de si e é por isso que eu a acho fascinante. Contudo, eu tenho plena noção de que grande parte dos alunos de secundário, a vasta maioria destes alunos que têm matemática no currículo e têm de acabar para depois se verem livres do secundário, não entendem, não compreendem, e eu percebo-los completamente. Se me colocassem, sei lá, por exemplo, log base 3 de 9 igual a 2, eu perguntar-me-ia, mas de onde é que estes números vieram? Vieram caídos do céu? E depois se me pedissem para resolver exercícios com aquilo, eu ficava completamente à nora, porque as coisas são exatamente assim. Quando nós não as percebemos, tendemos a dizer que não gostamos, porque é completamente legítimo, atenção. Faria exatamente o mesmo se estivesse no vosso caso. Eu não vou gostar de uma coisa que não me dá prazer a fazer. As coisas que me dão prazer a fazer são aquelas que eu consigo fazer. Ou as desafiantes, também é verdade que eu ainda não consigo, mas vou tentar conseguir. Mas se eu não vejo hipótese nenhuma, se eu olho para um conjunto de números e depois ainda por cima misturam-se letras, que confusão, eu obviamente não vou ter prazer nenhum em resolver estes exercícios, não vou gostar da matemática, vou dizer que é um peso que eu carrego durante o secundário porque não entendo, porque ninguém me explicou, na verdade. E os logaritmos, como vos dizia, são uma prova disso, são uma prova de que a matemática só não é entendida quando não é explicada. E que, ao contrário daquilo que muitos de vós podem pensar, a matemática é muito bonita e pode ser muito divertida. Entretanto, deixaram de acreditar naquilo que eu digo depois desta frase, mas é verdade. E portanto é isso que eu vos vou tentar explicar aqui hoje com esta matéria dos logaritmos. Bem, tenho noção que poucas pessoas sabem o que é que os logaritmos verdadeiramente representam. É uma tristeza. O conhecimento importantíssimo que qualquer um de vocês tem de ter acerca dos logaritmos é que isto é uma fábrica, não é uma casa, porque se fosse uma casa não tinha um F. Como é óbvio, não há nenhuma casa com F por cima da porta, portanto é nitidamente uma fábrica, espero que não haja qualquer tipo de dúvidas nisso. E até porque nunca vi uma casa com 2 chaminés, não há ninguém que faça assim tanta porcaria. Portanto, estamos de acordo que isto é uma fábrica, se não estivermos de acordo possam estar. E esta fábrica tem uma função espetacular. Confiem, meu Deus. Antes de eu começar a abordar verdadeiramente o tema dos logaritmos, vou só escrever aqui algumas expressões porque ao longo dos anos temos vindo a estudar a matemática. Eu também as vou explicar, porque sei que, como digo, há muitos de vocês que não têm as bases suficientes para as entender, porque, lá está, ninguém vos explicou essas bases. Posso dizer que os logaritmos estão em grande parte relacionados com potências. Se eu escrever 2 elevado a 3, eu tenho uma base elevado a um expoente. Isto significa que é 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, uma base elevado a um certo expoente significa que eu tenho a mesma base multiplicada pelo número do expoente vezes. Ou seja, se o meu expoente é 3, eu tenho a minha base multiplicada por si mesmo 3 vezes. Então, eu posso dizer que 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. O mesmo posso dizer acerca do 2 elevado a 1. Se eu quando tinha 2 elevado a 3 era 2 vezes 2 vezes 2, quando eu tenho 2 elevado a 1 é só uma vez o 2, que é igual a 2. Portanto, 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é a mesma base. Portanto, 2 elevado a 1 é igual a 2. Agora, 2 elevado a 0. Alguns de vocês sabem este resultado, não sabem bem porquê.
Se eu tiver... posso acrescentar aqui o 2 elevado a 2 é igual a 4. Já o vou retirar. Se eu olhar bem, isto é equivalente a 2 vezes 2 vezes 2. Isto é equivalente a 2 vezes 2. E isto é equivalente a 2. Se eu observar daqui para aqui, o que aconteceu foi que eu dividi por 2. Se eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 e divido por 2, corto um 2 com 2, fico só com 2 vezes 2. E se eu olhar para o meu valor correspondente, eu também sei que 8 a dividir por 4 dá 2. Então o que é que está a acontecer aqui? Eu estou a dividir por 2, cada uma destas expressões eu divido por 2, obtenho 4. Divido por 2, obtenho 2. Eu divido por 2, 2 a dividir por 2, obtenho 1. Por isso é que o resultado de 2 elevado a 0 é 1. Porque eu não cheguei a multiplicar vezes nenhuma. Então, eu tenho 100% daquilo que eu tinha. Se eu tiver 2 elevado a 1, significa que eu multipliquei por 2, portanto tinha um determinado valor, multipliquei-o por 2, tenho 2 vezes mais o valor com que comecei. Se eu tenho 2 elevado a 0, significa que eu não tive concretamente nenhuma ação face a esse valor. Portanto, não multipliquei 2 vezes por 2, não multipliquei 3 vezes por 2, não multipliquei 4 vezes por 2, eu simplesmente não fiz nada. Então, eu tenho 100% do valor que tinha anteriormente. Tenho 1. E esta ideia vai ser bastante importante para o entendimento dos logaritmos. Eu vou olhar para a minha expressão 2 elevado a 3 é igual a 8 e dizer que esta é a minha base. Este é o tempo. Ou seja, a minha base é o valor que está na máquina. Que é uma máquina, não é uma casa. Eu desenho muito bem. A máquina, a fábrica, é uma fábrica. Atenção. Ok, vocês perceberam a ideia. A fábrica o que faz é multiplicar por 2. Ou seja, eu entro com um determinado valor lá dentro. Eu começo, sei lá, com 1. Entro na fábrica, multiplica por 2 e sai o valor 2. Se eu entrar com 2, ela multiplica por 2 e sai o 4. Agora, uma das propriedades desta fábrica é que ela pode estar a multiplicar o tempo que quiser. Eu posso dizer que ela multiplica 5 vezes por 2, ou seja, está a multiplicar por 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. Então, eu, na minha potência, eu vou considerar a base como o valor pelo qual a máquina multiplica o número que lá entra e o expoente como o tempo que ela está a multiplicar. Se eu tiver 2 elevado a 3, significa que eu entrei com um valor e a máquina multiplicou por 2 durante 3 tempos. Saiu 8. Se eu entrei com 1, a máquina... mas, atenção, não interessa o valor com que eu entro, o que me interessa é a razão entre o valor com que eu entro e o valor com que eu saio. Se eu multiplicar por 2 3 vezes, ou seja, 2 elevado a 3, eu vou sair com 8 vezes o valor com que entrei. Porque a máquina multiplicou por 2, depois por 2, depois por 2 e sai 8. Então, eu vou considerar o 8 como o resultado. O mesmo acontece com as outras expressões. 2 elevado a 1 igual a 2. Ora, se eu entrei com um certo valor na máquina, a máquina multiplicou uma vez por 2, o valor com que eu saí foi 2 vezes maior. Se eu, no caso do 2 elevado a 0, nem sequer entro na máquina porque ela não teve tempo nenhum a multiplicar, então não alterei o meu valor continua igual ao inicial, portanto continua 100% o do valor inicial, que é 1. Se eu tiver 2 elevado a menos 1, portanto, o meu tempo é negativo, que é uma ideia um bocadinho abstrata, mas se o meu tempo é negativo, eu estou a andar atrás no tempo. Significa que eu estou a ir para o tempo antes da máquina multiplicar por 2. Portanto, eu tenho um valor e estou a ir para o passado. Significa que, se eu andei 1 no passado, tenho 1 meio do que tenho agora. Por isso é que o valor de 2 elevado a 1 é 1 meio. Porque eu estou a andar atrás no tempo. Significa que, se eu agora tenho 1, há menos 1 tempo, eu tinha metade do que tenho agora, porque entretanto a máquina multiplicou por 2 e fiquei com o que tenho agora, que é 1. Ok? Pronto. Agora, naturalmente a pergunta será: mas o que é que isto tem a ver com logaritmos? Pronto, passo a explicar. Eu gosto sempre de dar
exemplos concretos relacionados com matemática, porque se torna muito mais fácil compreender aquilo que me rodeia do que números soltos. Então pensem numa moeda. Uma moeda tem sempre dois lados. Quer queiramos, quer não. Podemos pô-la como quisermos, em cima de uma mesa escondida, ela nunca deixa de ter dois lados. A matemática é exatamente isso. Eu posso olhar de duas formas para isto. Eu posso dizer que eu tenho uma base multiplicada durante um certo tempo, um certo número de vezes, me vai dar um resultado. Mas eu também posso dizer que uma base, e a base mantém-se, atenção, esta é a outra face da moeda, que até agora estava escondida, estava virada para baixo. Uma base. E eu quero saber durante quanto tempo tenho de a multiplicar para que o resultado seja este. As bases são sempre iguais, são sempre os valores de baixo. Então, o que os logaritmos me perguntam é: durante quanto tempo é que eu tenho de multiplicar uma base para chegar a um resultado? Durante quanto tempo é que eu tenho de multiplicar o 2 para chegar ao 8? Ora, 2 multipliquei uma vez, vezes 2 cheguei a 4, multipliquei duas vezes, vezes 2 cheguei a 8 porque multipliquei 3 vezes. Portanto, eu tenho de multiplicar durante 3 tempos o 2 para chegar ao 8. E aqui é que fica o tempo. Então, a ordem alterou-se um bocadinho, mas a ideia é exatamente a mesma. Muito obrigado por terem visto este vídeo. Espero honestamente que vos tenha sido mesmo útil. O meu nome é Diogo Centeno e sou o único responsável pelo canal Deixa que eu explico. Todas as informações acerca do mesmo estão disponíveis nos detalhes de cada vídeo. Dizer-vos apenas que dou explicações de Matemática A e de Geometria Descritiva do secundário. Portanto, se estiverem interessados, falem comigo, contactem-me através do meu número de telemóvel ou do meu Instagram. Por fim, não sou nenhum youtuber, portanto não te vou pedir que subscrevas o canal nem que des gosto no vídeo se efetivamente gostaste. Mas pronto. Se subscreveres e deres gosto, naturalmente que eu agradeço. Até ao próximo vídeo.